Bom, vamos lá. Mais um assunto quente aí, né? É, principalmente no litoral, né? A gente já teve o ajuste lá da alíquota do imposto de renda para até 5 mil. Coincidentemente agora, né? O cara teve o mandato inteiro para fazer e não fez. Agora a gente tem mais um assunto aí que vem crescendo aí. Desemprego, inflação e informalidade. O governo ignora danos econômicos de fim da escala 6 por um. O fim da escala 6 por um é uma das prioridades do governo Lula nesse ano eleitoral. Em tramitação na Câmara dos Deputados, dois projetos de lei prevêem a redução da jornada de 44 para 36. E o governo ainda cogita formular uma terceira proposta. Apesar do otimismo com que governistas têm visto a mudança, economistas e representantes da indústria alertam para uma série de danos econômicos, com o eventual fim da escala 6 por um, que inclui encerramento de mais de meio milhão de postos de trabalho. Bom, isso aí pode ser até mais, né? Mas assim, não fica muito claro. Eu já vi esse número antes, não fica muito claro como eles calculam, como eles estimam esse número. Mas ainda assim, né, imagino que deva ser maior. Um dos principais argumentos contrários é a baixa produtividade média da força de trabalho brasileira. Uma nota técnica elaborada pela Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos aponta que entre 81 e 2024 a produtividade por trabalhador cresceu apenas 0,2% ao ano. E assim, ó, aí tem uma questão aí, né? Quando a gente fala de produtividade, não é necessariamente uma ação que venha direto da empresa, né? Por quê? Quando o sujeito, vamos supor, você está executando uma certa atividade ali, e você busca ser mais efetivo, mais eficiente, mais rápido, você está melhorando, ou pelo menos buscando melhorar a produtividade, né? A gente tem esse tem uma abstração aqui em que, meio que a gente joga tudo nas costas do empregador, e não é necessariamente nesse ponto, porque, por exemplo, ah, considerando o range do ano ali, de 81 a 2024, o que que a gente tem? Um salto tecnológico em várias frentes, né, principalmente no que envolve elementos de informática, muitas automações e assim por diante. Com esses recursos, automaticamente você vai ter mais produtividade, porque, por exemplo, você deixa de ter turno de pessoas, trabalhos manuais, e você passa a ter a precisão da máquina rodando 24/7. Mas isso não se resume, não define totalmente o contexto, por quê? O Brasil, ele é um país que tem pouco, assim, do ponto de vista da industrialização, ele é muito fraco, é muito atrasado, a gente é um país mais agrícola, apesar do agro também ter bastante recurso. Por exemplo, você já não tem mais, a colheita de cana manual, né. Eu não sei se para todos os estados, mas pelo menos no estado de São Paulo é proibido. Basicamente você vai ter o quê? Máquina colhendo. E se você eliminou o trabalho manual, que em alguns casos parecia análogo à escravidão, e eliminou a questão das queimadas, então já você tem um ganho muito grande. E a máquina arrebenta de produzir, é muito melhor. Mas pensando de uma forma geral, porque a maior parte da população vai atuar no ramo de serviços, ou seja, é uma atividade que o sujeito executa. Ele poderia estar o tempo inteiro pensando: "Como eu posso melhorar isso? Como eu posso produzir mais?". E é nesse sentido, né, essa cultura, de que a gente depende de que alguém faça algo por nós. No caso, a maioria das pessoas espera que o Estado faça alguma coisa, e nessa questão do empregador, espera que o empregador faça alguma coisa. Ele forneça meios, e não é necessariamente assim que funciona, né. Hã, bom, aí o Brasil ocupa a 100ª posição, nada de novo, né. Tade de Barros, diretor-presidente do Centro de Liderança Pública, afirma que não se aumenta a produtividade por decreto ou reorganização de turnos. De fato, né? Tem uma conversa, uma falácia na esquerda que já corre há alguns anos, de que reduzir a jornada de trabalho permitiria que as pessoas tivessem uma melhor qualidade de vida e isso refletiria na produtividade. Bom, salvo engano, eh, esse fenômeno, essa ideia vem de países escandinavos, mas aí você tem uma outra cultura, né, você tem diferenças climáticas, diferenças, culturais, diferença de formação, você tem várias coisas ali, né. Então, aí você pega esse progresso tecnológico que a gente teve aí, por exemplo, de 81 a 2024, em países como esse são muito mais claros, né, são muito mais efetivos.
Bom, se uma estratégia explícita nessas frentes, a tendência é que a redução da jornada gere pressão de custos antes de produzir ganho estrutural de eficiência. E aí tem uma questão, né? Por exemplo, quem é uma determinada empresa que vende ou presta serviços em escala 6 por 1. Basicamente, o consumidor dele está acostumado a ter essa disponibilidade, certo? A partir do momento que você reduz, podem acontecer duas coisas para mim que são muito óbvias. Um rearranjo, onde esse consumidor vai procurar numa escala menor de trabalho, né? Tendo uma escala menor de trabalho, o que você vai ter? Menos gente trabalhando. Então, cai naquela situação que a gente falou antes. Dispensa, né? Ou numa segunda condição, em que você precisa aumentar o efetivo para compensar essa perda de horas. Bom, aí tem um outro problema, porque se você pensar que aumenta o custo, o preço, teoricamente, o custo da execução do serviço continua o mesmo, mas o custo da mão de obra subiu. Ao subir, o empregador não vai simplesmente absorver esse custo e falar, olha, né, tudo bem, vou ficar no prejuízo, ou vou deixar de ter lucro, ou vou reduzir meu lucro em prol disso. Não, ele vai injetar esse custo diretamente no preço. E quem vai pagar no final das contas é o consumidor final. Assim, sem contar que se o sujeito ganha X por 44 horas, não faz sentido que ele continue ganhando X por 36 horas, né? Vamos supor que o governo na canetada faça isso, né? Porque você não pode reduzir o salário de alguém, né? A CLT protege isso, beleza, mas você teve que reduzir por causa de uma canetada a jornada. Então, automaticamente, aquele sujeito ele produz menos, né? A produtividade dele continua igual, mas a janela de trabalho dele encolheu. Então, o que que ele vai, o que que esse empregador vai fazer? Aumentou o custo dele, ele vai colocar no preço. Então, automaticamente, o que que você vai ter? Inflação, não tem para onde correr, né? Aumento de custos tende a elevar a informalidade. Outro desdobramento possível na velha escala é o aumento da informalidade. O Brasil já convive com encargos trabalhistas elevados e um mercado de trabalho informal robusto. Quando o custo do trabalho formal sobe, cresce o incentivo à informalidade e à substituição por tecnologia. Se o custo do trabalho formal aumenta ainda mais, há uma tendência natural de crescimento da informalidade. Naturalmente, esse cara que trabalha informal, ele não vai seguir o que está determinado, principalmente na canetada da CLT, né? O país já houve um movimento semelhante com a chamada PEC das domésticas, aprovado sob discurso de proteção e melhoria das condições. A medida foi seguida por um aumento da informalidade. O que acabaram acontecendo, né? Essas domésticas viraram diaristas. Agora, em vez dela atender, trabalhar a semana inteira, ela recebe menos, trabalha uma ou duas vezes e é obrigada a trabalhar em três, quatro lugares diferentes. Firjan alerta para o impacto de 180 bilhões com o fim da escala. A entrevista série Vilela contextualizou que, embora a redução da jornada de trabalho seja uma tendência natural em países desenvolvidos, é questionável se o Brasil está preparado para implementar essa mudança. Obviamente não está. Em todo o país desenvolvido, bem-sucedido, é natural que se reduza porque você tem mais produtividade, você mantém um fluxo de disponibilidade de serviço e recursos, mas usando menos tempo, né? Então, a medida basicamente de eficiência, que a gente não tem, né? O representante da Firjan apontou diversos fatores que tornam o cenário brasileiro desfavorável. O ano eleitoral que favorece propostas populistas, a crise fiscal iminente, a baixa produtividade da indústria em comparação com outros países, os juros elevados e a escassez de mão de obra qualificada. É assim, ó, é uma tempestade perfeita, né? Eu acredito que vão aprovar. Do ponto de vista eleitoral é muito útil para todo mundo, né? Não importa o lado, esquerda ou direita. Vai chegar uma hora que o que vai acontecer? A conta vai chegar, né? Então a tendência aí que, se aprovado, depois de alguns meses você tenha ainda mais inflação. É que o custo estimado anual será inevitavelmente repassado à sociedade. Isso aqui, ó, é uma obviedade, né? E não se iludam achando que o pessoal de esquerda não sabe disso. Eles sabem, só que eles são desonestos, eles são mau caráter. Eles sabem que isso aqui quem vai pagar é o mais pobre. O hospital público que é administrado por uma empresa privada, quando tiver que contratar mais funcionários para cobrir as 24 horas, o custo do serviço para o estado, para o município, vai ser aumentado. Ponto. Na verdade, não é para o estado e para o município, é para a população, porque se a conta não fecha, o que que esse estado e município vão fazer? Imposto.
planos de saúde também terão que contratar mais funcionários, o que impactará nos preços. É, exatamente. Todo mundo vai pagar, né. Ao invés do governo se preocupar em tornar as coisas mais eficientes, mais efetivas, não, né, vem essas propostas populistas aí. Vilela defende que a discussão sobre a redução da jornada de trabalho deve ser conduzida de forma mais ampla e responsável, não sendo apenas apressada por interesses eleitorais. Segundo ele, é necessário avaliar as particularidades. Bom, eu acredito que isso vai passar, né, é uma tendência, a gente não pode se iludir. E assim, por um outro lado, eu acho bom que passe mesmo, até porque o pessoal fez o L, né, e uma das coisas que eu acho mais importantes é que todos arquem com os custos disso. Quem votou e quem não votou nessa porcaria, né. Inclusive, se for reeleito, eu não acho ruim não, porque, vai sepultar de vez qualquer partido de esquerda, mais um governo do PT. Bom, comenta aí, vê o que que você acha, né, talvez a gente não sobreviva mais ao governo do PT, mas se sobrevivermos, provavelmente as pessoas talvez caiam na real, a não ser que eles façam algum milagre, que eu acho bastante improvável, tá. Comenta o que você achou aí, qual outro impacto você acha que pode acontecer com o fim da escala 6 por 1. Vamos lá, gente. Fui.